Boa tarde a todos. Meu nome é Jandira. Eu estou aqui representando a comunidade de Santa Maria Madalena, que é a terra de Dercy Gonçalves, o terceiro melhor clima do Brasil. Recebeu há 2 anos, 3 anos, o título de primeiro Dark Sky Park da América Latina. Está dentro do Parque Estadual do Desengano, onde grande parte das pessoas que estão aqui também vivem, moram. Nós temos um tesouro que é o nosso céu e que a gente precisa explorar. Madalena hoje está começando a ser conhecida também como a Cidade das Estrelas. Nós já fizemos esse ano o 2º Festival das Estrelas. Estou falando isso tudo para vocês porque o nosso tema foi promoção e marketing. E é isso que eu estou fazendo promoção e marketing da cidade que eu escolhi para viver, que meu marido escolheu. Mas a discussão que a gente teve, e esse início da minha fala tem muito a ver com o que a gente discutiu, é que a gente não fala da região. A gente fala da nossa cidade. A primeira dificuldade que a gente tem é de entender a região como um time. Caminhos da Serra hoje ainda não é reconhecido como uma marca. E a primeira discussão que a gente teve foi justamente criar uma marca. E que essa marca, Caminhos da Serra, ela seja reconhecida como uma entre os 5 melhores destinos turísticos do estado. Essa é a nossa visão. É o que a gente quer para daqui a 2 anos. E por isso que a gente, o trabalho era esse. Então, o nosso tema é promoção e marketing. A nossa visão é que Caminhos da Serra seja uma marca reconhecida entre os 5 melhores destinos turísticos do estado. E a gente vai medir isso como? A gente vai medir isso com o aumento do número de turistas, que são aqueles que se hospedam, e de visitantes. Essa que é a ideia, tá? Antes de eu falar das ações que a gente tomou, você que já está terminando o tempo ali, mas antes da gente falar das ações, eu vou extrapolar um pouquinho do tempo, sem resumir, Fernando? Porque essa parte de resumido não está no nosso dicionário. Não vou me atrever a dizer que eu vou resumir nada, mas eu observei, de todas as falas de todos os grupos, eu observei que nós temos as mesmas dores e as mesmas percepções. Infraestrutura, integração entre os municípios, falta de conhecimento técnico dentro dos próprios municípios para que a gente utilize os recursos que o Estado, o governo federal e o próprio município disponibiliza. A gente não sabe como utilizar. Porque a gente não conhece o lado legal, as leis, as regras. Então, faltou em um dos grupos falar sobre isso, desenvolver dentre nós mesmos esse conhecimento. Como é que eu faço para fazer turismo? Como é que eu utilizo os recursos que o Estado já oferece para eu fazer turismo? Eu confesso que eu não sei. Tá? Então, dentro do nosso tema, que é promoção e marketing, a gente falou sobre identidade e marca, a gente falou sobre participação em feiras, eventos, sobre participação de eventos estaduais e internacionais, e a gente falou sobre material de divulgação. Então, como é que nós combinamos que seriam as 3 ações prioritárias para essa parte de promoção e marketing? Primeiro, a gente ter ações de captação de recursos. E quem seria o facilitador para a gente conseguir essa ação seria o IGR, que é quem vai facilitar a integração com todos os stakeholders com quem a gente precisa lidar para captar esses recursos. Pelo que a gente conversou, a nossa meta, a gente estabeleceu metas que nem um tênis. A gente não definiu uma meta fim, a gente definiu um início. A gente não consegue concluir as ações de captação de recursos antes de 12 meses. Foi assim que a gente pensou.
Não é que a gente vai acabar em 12 meses, a gente não consegue acabar antes de 12 meses, tá? A outra ação que a gente definiu em conjunto foi criar um calendário comum, e que é uma coisa, viu como a gente tem as mesmas dores? O grupo de integração falou isso, o grupo de infraestrutura falou isso. Então, ter um calendário comum e ter ações de marketing, que é a outra ação que a gente definiu, também em comum com todos os municípios, é a dor de todo mundo. Mas a gente não vai conseguir isso se a gente não tiver cultura de regionalização. A maior dificuldade que a gente teve no nosso grupo, e eu conversando com outros grupos também foi igual, foi a gente pensar região. A gente deixar de pensar Madalena, pensar região. Eu acho que esse vai ser o maior desafio de todos nós. Tá? Eu queria fazer já terminei a minha apresentação, eu queria fazer 2 comentários. Alguém falou aqui sobre infraestrutura, falando de hospitais. Como eu falei para vocês, a minha família se mudou para cá, a minha sogra já é uma senhora de 70 e poucos anos, eu tenho uma cunhada que é especial. E nós escolhemos Madalena porque uma das coisas que levou isso em consideração na nossa decisão foi a gente ter um apoio médico muito rápido e muito fácil, perto de onde a gente resolveu se estabelecer. E isso é importante para o turista também. Nós, em Madalena, recebemos muitas pessoas mais velhas. É muito comum no nosso grupo de turistas lá ter pessoas mais velhas. Então, ter uma infraestrutura de hospital, não só para o morador, mas para o turista, faz com que o turista se sinta mais seguro de visitar as nossas cidades, de visitar a nossa região. Então, isso é uma coisa muito importante que eu observei aqui, tá bom? Obrigada, desculpa aí por não ter conseguido resumir de novo. Gente, só um minuto. Gente, desculpem essa parte, mas a gente discutiu tanto um ponto que na verdade era em cima sobre a qualificação, né? De pessoas que ajudam a gente a desenvolver o nosso turismo local, com guias, né? A gente já tem guarda-parques, tem os cursos de guarda-parques, de guias e tal, mas a gente chegou à conclusão, e na minha terra se faz muito isso, se a gente poderia, através das câmaras municipais e secretarias de educação, incluir no programa das escolas públicas o turismo como tema transversal no estudo de vida. Na minha terra, as pessoas quando acabam o 2º grau, elas são obrigadas a ficar 6 meses fazendo serviço cívico no país. Isso desperta no jovem o dever cívico, de ajudar, de construir, de botar água na casa de quem não tem, enfim, todas essas coisas todas. E eu acho que se a gente criar, que não é uma coisa muito complicada, eu não estou falando de um tema novo a ser colocado numa pauta educacional, e senão aí vira um tema político, vira um tema de desviar o assunto da educação como um tema educacional, mas sim o tema turismo, criar novos guias, cada um na sua cidade. Os pequenos jovens que ficam na praça jogando bola, que podem atender um turista. Gente, olha, vamos mostrar essa igreja tal, esse aqui, fulano nasceu ali, não sei o quê. E isso na escola, né? Isso ajuda a segurar um pouco mais as nossas crianças da escola, porque hoje em dia os horários escolares cada vez mais curtos, a criança passa cada vez mais tempo na escola, né? E eu acho que não é uma coisa difícil através da Secretaria de Educação, sem ter que envolver governo federal, estadual, burocracias e tal. Eu acho que isso é uma discussão muito válida nas câmaras municipais de toda a região, tá? Desculpe.